confinado no momento específico da história, é necessário que nós tomemos o exemplo dessa igreja, que nós atentemos para os seus pontos positivos, para os seus pontos fortes, e não apenas isso, mas que nós busquemos seguir o seu exemplo. Nessa noite, portanto, o meu objetivo aqui é fazer uma retrospectiva e destacar algumas ênfases desse livro. Especialmente eu quero, juntamente com vocês, observar a igreja do Senhor em seus primeiros dias e observar especialmente os seus primeiros movimentos, observar os seus primeiros passos, em que direção ou em que direções se movia a igreja do Senhor em seus primeiros dias. E eu quero fazer isso pedindo que você abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler um texto clássico, Atos capítulo 2, versículos de número 42 a 47. Sabe, irmãos, eu creio que esse versículo, ou esses versículos, eles são um retrato fiel desta igreja. Um livro que tem 28 capítulos, às vezes capítulos bem longos, podem ser resumidos muito bem nesses poucos versículos que nós temos aqui no capítulo 2. Um retrato preciso da igreja de Atos. Atos capítulo 2, versículos de número 42 ao 47. Podemos ler? O texto bíblico diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos e vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos pedir que Ele nos conduza na exposição desse texto. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento tão precioso e tão prazeroso de louvor comunitário. Nós te agradecemos porque é pela tua graça que nós estamos aqui em família, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, cantando as grandezas do nosso Deus e cantando sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa história. Ó Deus, nós não podemos ser suficientemente gratos a Ti, por tão grande salvação e por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas Deus, assim como nós cantamos também há pouco, para onde iremos nós, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Deus, nós somos o Teu povo, e a nossa maior necessidade é ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, outra vez, como o Senhor tem falado com essa igreja constantemente, através das Escrituras. Nós queremos nessa noite, mais uma vez, ó Deus, dizer que nós não viemos aqui em busca da sabedoria dos homens, nós não viemos aqui em busca da sabedoria do mundo, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ver o Teu Espírito Santo fazendo a sua obra e falando conosco, alimentando o nosso coração com o maná do céu. Fala conosco, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pensando então nesses primeiros movimentos, primeiros passos dessa igreja, o primeiro passo que eu quero destacar é um movimento de cima para baixo, um movimento que parte de Deus em direção à sua igreja. Nós podemos olhar para o livro de Atos e ver esta igreja em seus primeiros passos com Deus em aprendizagem. O Senhor estava falando com a sua igreja o tempo todo, através das Escrituras, e eles estavam recebendo da parte de Deus
texto que nós lemos começa dizendo exatamente isso, versículo de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja do Senhor Jesus, em seus primeiros dias, não conhecia outro fundamento senão a palavra de Deus. E por causa disso a igreja perseverava. Nova tradução, a Nova Versão Internacional traduz dizendo, e eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Por que essa igreja se dedicava então à doutrina dos apóstolos? Eu tenho pelo menos 3 razões, 3 motivos que nós poderíamos aqui trazer à tona, e que nos explica por que a igreja perseverava, por que a igreja se dedicava, por que a igreja dava tanta importância à doutrina. Em primeiro lugar, você vai lembrar comigo da grande comissão. Mateus capítulo 28, Jesus disse que eles fossem, pregassem o evangelho, fizessem discípulos, batizassem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois disso o que eles deveriam fazer era ensinar a igreja a obedecer a tudo quanto Jesus tinha dito. Então, não é de estranhar que agora a igreja, vendo esses primeiros discípulos sendo acrescentados, se dedicam a isto, se dedicam à doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos foram aqueles que foram comissionados por Deus para transmitir aos homens, para propagar aquilo que eles tinham testemunhado Jesus dizer e fazer também. Em segundo lugar, nós também poderíamos dizer que essa igreja se dedicava à doutrina dos apóstolos, porque este era o seu fundamento. Pensando principalmente numa igreja que está sendo construída, numa igreja que está sendo erigida, uma igreja que está sendo levantada em seus primeiros anos, nada era mais importante para eles do que investir nos seus fundamentos, investir em seus alicerces, e é por causa disso que a igreja de Atos se dedica à doutrina dos apóstolos. Paulo escreve aos Efésios que a igreja está fundamentada, a igreja está alicerçada sobre os profetas e sobre os apóstolos. Sobre os profetas entenda Antigo Testamento, sobre os apóstolos entenda Novo Testamento. O alicerce da igreja do Senhor é a palavra de Deus. E um último motivo que nós poderíamos lembrar, para nos ajudar a entender por que eles valorizavam tanto a doutrina, valorizavam tanto a palavra de Deus, é que o cristianismo é uma religião revelada. A fé do povo de Deus ao longo dos séculos é uma fé num Deus que se revela. Nós não estamos aqui reinventando o cristianismo a cada domingo. Nós estamos aqui há muitos séculos como povo de Deus, olhando sempre para trás, olhando para aquilo que o Senhor revelou em sua palavra, ouvindo sempre os homens que Ele levantou, profetas e apóstolos, para nos transmitir a verdade acerca de quem Deus é, de quem nós somos, do que esse Deus fez para nos resgatar e de qual é a resposta que nós devemos dar a Ele. Por tudo isso, a igreja se dedicava, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E aqui eu penso que se nós queremos ser uma igreja viva, que se nós queremos ser de alguma forma uma continuação dessa igreja de Atos, nós não podemos abrir mão de nos dedicarmos à doutrina. Nós não podemos abrir mão de nos dedicarmos à palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que eles perseveravam, ou seja, eles não ouviram a palavra de Deus por um tempo, eles não ouviram a doutrina dos apóstolos por um tempo, e depois disseram, já chega, já ouvimos o suficiente, já aprendemos o suficiente, vamos agora nos dedicar a outras coisas, vamos agora dar ouvido a coisas mais profundas, a coisas mais importantes, a coisas mais relevantes. Chega da palavra de Deus, agora vamos aprender um pouco da psicologia. Chega da doutrina dos apóstolos, vamos ouvir o que os coaches têm a nos dizer. Não, a igreja do início ao fim perseverava, eles aprenderam a doutrina dos apóstolos e eles continuavam aprendendo a doutrina dos apóstolos até o fim. E quando em algum ponto eles se desviavam disso,
Deus levantava os apóstolos para denunciar, porque agora eles estavam dando ouvido a falsos mestres, estavam acolhendo a heresia em seu meio, quando eles deveriam estar perseverando na palavra de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos. E assim somos nós também, irmãos. Se nós queremos olhar para este livro, olhar para esta igreja, e ver não apenas uma peça de museu na história do cristianismo, mas se nós queremos ser a continuação, se nós queremos ser a extensão dessa história, nós também precisamos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. Vocês já viram alguns crentes que dizem: nós não queremos doutrina, nós só queremos Jesus. Doutrina não, basta Jesus. Não é? E quando as pessoas dizem isso, inclusive elas parecem ser bastante piedosas. Ao dizer isso, parece que elas estão escolhendo a melhor parte. E isso, meus irmãos, é um engano, porque a doutrina dos apóstolos se refere a tudo que Jesus fez e a tudo que Jesus ensinou. Se alguém diz a você: eu não quero doutrina, eu só quero Jesus, eu sugiro que você faça a seguinte coisa: diga a ele, ou pergunte para ele: então me fala quem é Jesus, e depois pergunte o que ele é para você. Qualquer coisa que a pessoa diga acerca de quem é Jesus e do que ele é para si, é a doutrina que ele tem acerca de Cristo. Então todos nós, saibamos disso ou não, conscientes disso ou não, temos a nossa doutrina, temos algum entendimento acerca de quem é Jesus. O que a gente precisa avaliar é se a nossa doutrina é boa ou se ela é ruim, se ela é superficial ou se ela é profunda, se ela é bíblica ou se ela é antibíblica. É por causa disso que nós devemos nos dedicar à doutrina como faziam os primeiros cristãos. Outros crentes dizem: gente, deixa essa história de doutrina para lá, o que nós precisamos é de experiências com o Espírito Santo. A letra mata, é o que dizem. Como se o fato de uma pessoa se dedicar à doutrina fizesse automaticamente com que ela ficasse cada vez mais fria espiritualmente. Que mentira, meus irmãos, que engano. Esta igreja de Atos é a igreja que tinha acabado de viver a experiência do Pentecoste. Um capítulo atrás, quer dizer, nesse mesmo capítulo 2, alguns versículos antes, essa igreja tinha experimentado o derramamento do Espírito Santo. Essa era uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa era uma igreja fervorosa. Essa era uma igreja que tinha experiência com Deus e experiência genuína. E essa também era a igreja que perseverava, era a igreja que se dedicava à doutrina dos apóstolos. Se o que nós temos nas Escrituras foi inspirado pelo Espírito Santo, então uma pessoa cheia do Espírito Santo vai desejar mais e mais a palavra de Deus, vai desejar mais e mais entender aquele livro que o Espírito Santo revelou. Que nós então nos dediquemos, que nós perseveremos no aprendizado da palavra de Deus. Um segundo movimento que eu gostaria que você observasse desta igreja, é um movimento de baixo para cima. A igreja se movimentando sempre para cima, com Deus em adoração. E é óbvio, a adoração desta igreja primitiva é uma resposta a tudo aquilo que eles estavam constantemente aprendendo de Deus. Essa é uma dinâmica da vida cristã muito natural. Nós ouvimos da parte de Deus e nós respondemos para Deus em adoração. E a igreja de Atos está fazendo isso o tempo todo. Você viu aí no versículo 42, eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos e na comunhão, mas no partir do pão e nas orações. O que significa isso? O partir do pão é uma menção à ceia do Senhor. Não há uma refeição qualquer, mas o partir do pão. Há um pão específico, há um pão que vem precedido de um artigo definido, o pão, que a igreja conhece, um sacramento que o Senhor estabeleceu.
para que nós rememorássemos a sua morte e para que nós desfrutássemos da sua presença. E a igreja então perseverava nessa atitude de adoração, partindo o pão, celebrando a ceia do Senhor. Não apenas isso, o texto diz também que eles perseveravam nas orações. Muito provavelmente o texto não está fazendo menção às orações rotineiras, cotidianas e privadas, mas aos momentos de oração, às reuniões regulares de oração que a igreja primitiva tinha desde os seus primeiros dias. Na sequência do texto também você vai ler que em toda a alma havia temor. A Nova Versão Internacional diz que todos eles estavam cheios de temor. Esse temor aponta para a reverência que havia naquela igreja e que os levavam a adorar a Deus cada vez mais. Não apenas isso, nos últimos versículos desse texto que nós lemos, versículos 46 e 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, e também partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus. O teólogo John Stott, falando sobre esse texto, ele destaca que, apesar dessa ser uma igreja que experimenta a adoração intensamente, há uma característica que também lhe chama muito a atenção. Além de ser uma igreja intensa na adoração, é uma igreja equilibrada em suas formas de adoração. Então ele diz: observe, por exemplo, o equilíbrio perfeito que há entre formalidade e informalidade. Às vezes você olha para essa igreja de Atos em Jerusalém e ela está louvando a Deus no templo. Os cristãos estão participando daqueles momentos solenes da oração dos judeus. Estão buscando ao Senhor em oração junto com os judeus, e são momentos revestidos de uma seriedade ímpar. Mas eles não se contentam com isso. Às vezes você vai olhar para essa igreja e ela está louvando a Deus em situação de informalidade, de casa em casa. Ainda é adoração, ainda é louvor genuíno, mas não naquele ambiente tão formal quanto no templo. Eles também sabem buscar a Deus de casa em casa, na informalidade do lar, no aconchego do lar. Stott olha para esse texto e diz: olhe também como existe uma harmonia, como existe um perfeito equilíbrio entre alegria e temor. Você lê nesse texto que em cada alma havia temor, em cada alma havia profunda reverência a Deus. Mas de outra forma, nós também ficamos sabendo que esse temor, essa reverência, não faz com que a adoração deles se dê numa atmosfera fúnebre, não faz com que eles assumam uma postura introspectiva. A reverência que há no coração deles não faz com que eles louvem a Deus de uma forma fria, não transforma o culto deles num ritual mecânico, sem vida, sem paixão. O texto que nós lemos diz que eles tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Eu gosto da Nova Versão Transformadora da Bíblia, quando ela diz assim: partia o pão com grande alegria. O que é que nós concluímos disso? A adoração na igreja primitiva era séria, era reverente, era temente ao Senhor, mas ao mesmo tempo ela era prazerosa, ela era autêntica e ela era alegre. E isso, meus irmãos, acontece não apenas aqui no capítulo 2 que nós estamos lendo, mas se você der uma passada por todo o livro de Atos, você vai ver a igreja do Senhor o buscando em adoração. Lembre, por exemplo, do capítulo 1 deste livro. Depois que o Senhor Jesus sobe para os céus, a igreja se reúne em oração. A igreja se reúne para buscar a face de Deus e para esperar pela promessa do derramamento do Espírito Santo. Ou então avance um pouquinho aqui a partir do capítulo 2, e quando você chegar no capítulo 4, você vai ler acerca da primeira
situação de adversidade, da primeira situação de perseguição que a igreja do Senhor viveu, que foi quando Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, foram chamados pelos líderes religiosos judaicos para um interrogatório. Chamaram para dar uma dura neles, para de alguma forma intimidá-los. E depois deles passarem por esse interrogatório, quando eles saíram dali, quando eles foram liberados, eles partiram direto para o local onde a igreja estava reunida em oração. Pedro e João não tiveram dúvidas de onde a igreja estaria naquele momento. Eles sabiam que se eles estavam sendo perseguidos, se eles estavam enfrentando a fúria do mundo, então com certeza a igreja estava reunida em oração por eles, e eles foram direto para o lugar onde a igreja estava em oração. E ao chegar lá, eles relataram tudo o que eles tinham vivenciado, e em resposta a isso, ou em consequência a isso, a igreja respondeu com mais oração, a igreja respondeu à perseguição com mais adoração ainda. E diz o texto bíblico que em resposta, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E isso, meus irmãos, me lembra muito as várias ocasiões que nós temos no Antigo Testamento, quando o povo de Deus se reunia em adoração e o Senhor respondia fazendo aquele local tremer, diante da majestade, diante da glória da sua presença. Não apenas aquilo, alguns capítulos depois, você vai lembrar também que foi nessa mesma atmosfera de adoração, que na igreja de Antioquia o Espírito Santo falou para que eles separassem a Paulo e a Barnabé para a missão. E em resposta a essa fala do Espírito Santo no meio da igreja, a igreja responde mais uma vez com mais oração e com mais jejum. Depois de jejuarem e orarem, eles impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviam em missão. Alguns capítulos mais à frente, você vai ver Paulo e Silas, que por causa da pregação do Evangelho foram presos. E apesar da dureza de uma prisão romana, o texto bíblico diz que à meia-noite, tendo seus pés presos no tronco, os demais companheiros da carceragem, os outros apenados, podiam ouvir Paulo e Silas orando e cantando louvores ao Senhor. Mais uma vez o Senhor responde fazendo aquele lugar tremer. O Senhor traz um terremoto tão violento, que até os alicerces da prisão foram abalados. Essa igreja estava com Deus em adoração, e o Senhor estava com eles, constantemente manifestando a sua presença poderosa. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o retrato de uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Nós temos aqui o retrato de uma igreja sedenta de ter a presença de Deus em sua vida cada vez mais intensamente. Essa é uma igreja fervorosa em sua adoração. Uma igreja cujos membros estavam verdadeiramente comprometidos em praticar a comunhão com Deus. Eles queriam experimentar mais de Deus, e por causa disso eles buscam a Deus cada vez mais intensamente. Diante disso, então, como nós não poderíamos concluir que, se nós queremos dar continuidade ao testemunho desses primeiros cristãos, nós também, igreja do Senhor no século 21, precisamos levar a sério a adoração. Nós precisamos reavaliar as formas como nós temos buscado a Deus. Será que nós temos buscado ao Senhor com seriedade, tanto no culto público, quanto no nosso culto diário, privado? Será que nós temos buscado a Deus intensamente, tanto quanto quando nós estamos aqui nesse lugar, como quando nós estamos em nosso quarto, de portas fechadas, quando ninguém nos vê? Se nós estamos buscando a Deus seriamente, deve haver pelo menos coerência entre a forma que nós adoramos ao Senhor aqui, dominicalmente, e a forma como nós buscamos ao Senhor de segunda a sábado, de maneira individual. Não é possível que nós sejamos adoradores verdadeiros, e aquilo que a gente faz aqui no domingo não tenha nada a ver
com a forma como a gente se coloca diante de Deus de segunda a sábado. Deve haver um mínimo de coerência. Certo pastor já disse que para muitos crentes, vir ao culto dominical é como se eles estivessem experimentando uma máquina do tempo. Chega o domingo, e não sei porquê, bate na ideia deles virem a um culto. Chega aqui, a pessoa entra numa máquina do tempo. Por 2 horas, ele se conecta com um livro antigo, com uma mensagem antiga, com louvores antigos, com práticas antigas. Parece prazeroso, parece interessante, para uns nem tanto, mas depois, encerrado o culto, eles saem da máquina do tempo e voltam para a sua vida normal, que não tem nada a ver, nada, com o que eles experimentaram dentro da máquina do tempo. Ou seja, a experiência de adoração é uma experiência ocasional, é uma experiência pontual, restrita a 2 horas no domingo, a pulso, olhando para o relógio. Irmãos, eu acho que isso é hipocrisia. A palavra hipocrisia está muito próxima, em seu original, da palavra usada para atores, atrizes. Vive sua vida do jeito que bem quer, não leva a Deus em consideração, não busca a presença de Deus, não tem prazer na oração, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer na comunhão com outros crentes, mas chega aqui no domingo, durante 2 horas, ele representa, ele faz o papel de um adorador, quando ele de fato não é. Não era assim que a igreja primitiva se portava diante de Deus. Que o Senhor nos ajude a não sermos hipócritas em relação à adoração ao Deus vivo. Eu creio, meus irmãos, que todos nós precisamos nos fortalecer na busca de Deus. Todos nós precisamos e devemos crescer em aprender a buscar a face de Deus. E não a partir de experiências sobrenaturais, não a partir de experiências extravagantes, de coisas mirabolantes que a gente ouve por aí, de ditos homens de Deus, de ditas mulheres de Deus, que têm experiências, você diz, eu nunca vou chegar nesse ponto. Nós devemos buscar a Deus da forma como a Bíblia nos ensina, é nos apropriando dos meios ordinários da graça, dos meios que o próprio Deus estabeleceu para que nós alcançássemos a sua graça, os meios que Deus estabeleceu para que nós desfrutássemos da sua graça. Nada estranho demais, são coisas simples, é a meditação na palavra, é a oração, é a comunhão com os outros crentes, é o culto público, é a ceia do Senhor, é a evangelização. Não pense que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, apenas quando você passar 40 dias no monte jejuando. Provavelmente isso nunca vai nem acontecer com você, nem comigo. Você vai crescendo como homem de Deus à medida em que você for inserindo momentos de busca da presença de Deus no seu dia a dia, não fugindo da sua realidade, mas utilizando a sua realidade como um estímulo para buscar mais ao Senhor. Se nós fizermos assim, de segunda a sábado, o domingo não vai ser um momento pontual, não vai ser o único momento na semana em que nós nos lembramos de Deus. Se nós praticamos a presença de Deus diariamente na nossa vida, esse momento de culto coletivo vai ser apenas um transbordamento da graça de Deus que nós já desfrutamos diariamente. O profeta Jeremias falou certa vez da parte de Deus: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E não apenas isso, mas o texto diz, Deus dizendo, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O Senhor não está brincando de esconde-esconde. Deus não está dificultando as coisas. Deus não está colocando obstáculos no caminho para que nós o encontremos. Pelo contrário, desde o Éden, desde a queda, Deus está facilitando. É Deus que em sua obra redentiva está abrindo para nós um caminho novo e vivo, na pessoa do seu Filho Jesus.
É em seu sangue, é pelos efeitos da sua morte que nós temos acesso a Deus diariamente. Então, se há alguma dificuldade em nós desfrutarmos da presença de Deus, essa dificuldade não parte de Deus, parte de nós. É nós que somos negligentes. É nós que buscamos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Portanto, meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja viva, que nós aprendamos a buscar a Deus de todo o coração, na certeza de que Ele tem prazer de ser achado por mim e por você. E que o Senhor incline o nosso coração na direção dEle. Porque eu penso que nós já somos exímios adoradores de nós mesmos. Nós já somos excelentes adoradores dos nossos bens, das nossas ambições, do nosso status, da imagem que nós queremos construir para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Tudo isso nós já adoramos intensamente. O que nós precisamos é que Deus faça uma obra profunda em nosso coração, de forma que nós abandonemos os ídolos e nós nos voltemos para Ele em adoração. A Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que sejamos nós, que sejamos assim. Eu queria também chamar a sua atenção para um outro aspecto, para um outro movimento da Igreja do Senhor Jesus em seus primeiros anos. Um movimento constante para dentro, uns com os outros, em comunidade. E esse, queridos, é um aspecto surpreendente desta igreja. Principalmente quando nós pensamos, ou quando nós contrastamos com o nosso estilo de vida individualista. A vida comunitária dos primeiros cristãos é algo que chega a ser chocante para nós. O texto que nós lemos destaca alguns aspectos desta vida comunitária. O versículo de número 42, diz que eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos, mas que eles perseveravam também na comunhão. E como uma evidência externa dessa comunhão que havia entre eles, no versículo 44, nós lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A ponto de, no versículo 45, dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esses crentes gostavam tanto de estar juntos que diariamente, versículo 46, eles perseveravam unânimes, não apenas no templo, mas também partindo o pão de casa em casa e repartindo também suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Eles gostavam de estar juntos. E como uma consequência disso, eles investiam não apenas em momento de oração, em momento de adoração, em momento de culto, mas eles investiam também em momentos de comunhão. Eles abriam as suas casas e eles repartiam, eles compartilhavam suas refeições e repartiam também as suas alegrias. Esses primeiros cristãos, eles não se comportavam como meros frequentadores de um auditório, onde se ouvem palestras religiosas. Eles se portavam como uma verdadeira família no Senhor. E família gosta de estar juntos, apesar dos desafios. A família tem prazer de estar juntos. E é nesse ambiente, queridos, de acolhimento, é nesse ambiente de hospitalidade, de encorajamento, que você vai encontrar os discípulos do Senhor ao longo de todo esse livro. Leia os seus 28 capítulos e você vai ver que os cristãos perseveravam juntos, perseveravam na comunhão, não apenas no capítulo 2, mas no livro inteiro. Vamos aqui falar sobre acolhimento. Você lembra daquele episódio quando Paulo foi dramaticamente convertido por Deus? Saiu para perseguir os cristãos, mas na estrada de Damasco, Deus teve um encontro com ele e o converteu. Mas veja, isso era algo de foro íntimo. Isso era algo no coração dele que só Deus sabia de quão genuína era aquela conversão.
Só Deus podia atestar até aquele momento o quanto aquela conversão era de fato autêntica, ou se isso não era uma armadilha contra os cristãos da cidade de Damasco. Mas Deus levanta um homem chamado Ananias, e esse homem vai até Paulo, contra todo o risco, contra todo o perigo que aquele encontro representava, não apenas para ele, mas para toda aquela igreja. E Ananias vai a fim de agora acolher o irmão Saulo no seio da igreja de Damasco. Alguns anos depois é Barnabé, que é levantado por Deus, para ir à cidade de Tarso, a fim de levar o irmão Paulo para a igreja de Antioquia e acolhê-lo na equipe ministerial daquela igreja. Vamos falar um pouco sobre hospitalidade. Você vai ver nesse livro de Atos a história extraordinária de um casal chamado Áquila e Priscila. Não são apóstolos, não são profetas, não são líderes religiosos, parecem ser um casal de crentes no Senhor. E para que mais, não é? Crentes em Jesus. Mas esse casal pratica a hospitalidade de uma forma ministerial. Fizeram da hospitalidade uma missão diária. Quando eles moravam na cidade de Roma, a igreja de Roma se reunia na casa deles. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, no último capítulo você vai ler lá: saúdem a Priscila e a Áquila e a igreja que se reúne em sua casa. Mas passado um tempo o imperador mandou expulsar todos os judeus que viviam na cidade de Roma, e Áquila era judeu. Por causa disso eles foram parar na cidade de Corinto, e foi nessa cidade que Áquila e Priscila encontraram Paulo, que a vida deles se cruzaram, e para não fazer diferente, eles abriram a sua casa para que Paulo morasse com eles durante o tempo em que ministrou na cidade de Corinto. Passado algum tempo, eles mudaram outra vez, foram morar na cidade de Éfeso e serviram ao Senhor naquela cidade. Apareceu um jovem pregador chamado Apolo, e ao ouvir Apolo, o casal percebeu que ele era um jovem talentoso. Ele levava jeito realmente para a pregação do evangelho, mas que tinha algumas coisas que esse jovem ainda não entendia muito bem. Faltava ainda apurar um pouco do conhecimento que ele tinha acerca do evangelho. O que é que Áquila e Priscila fazem? Eles convidam Apolo para a sua casa, não para terem um momento divertido com eles, mas para lhe explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Como eles moraram na Itália por muito tempo, em Roma, eu gosto de pensar que eles chamaram Apolo para ir na casa deles, comer umas pizzas, uma macarronada, né? Os italianos gostam. E Apolo pensou que ia ser só um jantar. Mal imaginava que Deus estava providenciando para ele um treinamento extra, que Deus estava providenciando para ele um intensivão na palavra, e tudo isso no ambiente aconchegante e acolhedor do lar desse casal piedoso. Vamos falar também sobre carinho e encorajamento. Essa era uma igreja extremamente carinhosa. Essa era uma igreja que fez do encorajamento o seu feijão com arroz. O seu basicão era encorajar uns aos outros. Uma igreja que sabia edificar uns aos outros. Paulo passou 3 anos e meio na cidade de Éfeso, e quando ele foi se despedir daquela igreja, o que você tem no livro de Atos é o retrato dramático de uma despedida, que é difícil de você ler sem também não se emocionar. O texto bíblico diz que os presbíteros daquela cidade se penduraram no pescoço do apóstolo Paulo, e choravam, e beijavam, e abraçavam o apóstolo, tão angustiado que eles estavam diante da partida desse homem de Deus. Contexto de despedida.
Mas eu também queria lembrar para você, no último capítulo do livro de Atos, versículo 28, nós temos um contexto de boas-vindas. Paulo está chegando na cidade de Roma. E o texto bíblico diz que a igreja de Roma saiu ao encontro dele na Via Ápia. Parece que foi no centro da cidade, não foi. Os estudiosos bíblicos dizem que este ponto ficava a cerca de até 70 quilômetros da cidade. Os cristãos andaram 70 quilômetros a pé para encontrar com esse homem de Deus no caminho e lhe dar uma recepção calorosa. Como resultado disso, diz que o apóstolo Paulo se sentiu encorajado. Então esta é uma igreja que sabe viver em comunidade, que sabe viver os mandamentos recíprocos, que sabem edificar uns aos outros. Eu penso que da nossa parte, se nós queremos ser uma igreja viva, nós também precisamos urgentemente nos inspirar na história dessa igreja e resgatar o valor da vida em comunidade, se nós quisermos de verdade ter uma espiritualidade sadia. Afinal de contas, foi o próprio Jesus Cristo que disse que o mundo conhecerá a sua igreja à medida que nós nos amarmos uns aos outros. Eu li recentemente um livro que diz, o autor dizia no livro, que é chocante como muitos de nós nos acostumamos a vir à igreja semanalmente, nos sentarmos em seus bancos e achamos normal desconhecermos a pessoa que senta ao nosso lado, da mesma forma como quando nós vamos ao cinema e nós achamos normal não conhecer a pessoa que senta na poltrona ao nosso lado. Só que aqui não é um cinema, aqui é a igreja do Deus vivo, aqui é a família de Deus, e por causa disso não faz sentido nós acharmos normal não conhecermos uns aos outros. Não faz sentido nós estarmos aqui regularmente e não aprofundarmos os nossos relacionamentos uns com os outros. Precisamos, meus irmãos, recuperar a capacidade de cuidar uns dos outros, de acolher uns aos outros, de pastorear uns aos outros. Ainda que haja diferenças entre nós, elas com certeza não são maiores ou mais importantes do que aquilo que nos une enquanto igreja de Cristo. Algo maior em nosso meio que nos une é o fato de todos nós sermos pecadores perdoados pela graça de Deus. Por mais que haja divergências entre nós, hajam gostos diferentes, hajam preferências diferentes, hajam formas diferentes, como diz o apóstolo João em sua epístola, a nossa comunhão é no Pai e nem em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, queridos, eu creio que nós precisamos urgentemente nos libertar, abandonar, dar as costas para os ídolos contemporâneos da privacidade e da impessoalidade. E como resultado disso, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos abrir a nossa agenda semanal e precisamos abrir as nossas casas, inclusive, para acolhermos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros, para cultivarmos relacionamentos intencionalmente espirituais, para que haja saúde em nossa igreja, para que a nossa igreja seja de fato uma igreja viva que dá continuidade a essa história do livro de Atos. Precisamos, irmãos, urgentemente redescobrir o potencial discipulador, o potencial evangelístico, o potencial missionário que existe no simples fato de você abrir a sua casa e convidar um irmão para dividir uma refeição com você. À medida em que você rega essa refeição, tempera essa refeição com conversas edificantes. Isso pode fazer pela nossa igreja muito mais do que programas de crescimento. Isso pode fazer pela nossa igreja muito mais do que estratégias que têm sido vendidas por aí como a receita última para fazer a igreja crescer.
A igreja do Senhor cresce à medida que os seus membros cuidam uns dos outros, pastoreiam uns aos outros e não depende exclusivamente da liderança. A igreja do Senhor cresce quando cada crente se apropria da sua responsabilidade de dar a sua contribuição para que a igreja seja saudável e não espera que o pastor faça tudo. Nós precisamos aprender urgentemente a cuidar uns dos outros e a nos unirmos verdadeiramente uns aos outros para sermos uma igreja viva para a glória de Deus. Por fim, eu queria que você observasse um último movimento desta igreja. Um movimento para fora. A igreja do Senhor, em seus primeiros passos, está constantemente se movimentando para fora, com os descrentes em missão. Eu não sei se você percebeu o elemento missional no texto que nós lemos no início dessa mensagem, mas ele está lá. Versículo 47, o texto diz, enquanto isso, finalzinho do versículo 47, o texto diz, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja do Senhor aprendia a doutrina dos apóstolos cada vez mais e mais. A igreja do Senhor louvava ao Senhor cada vez mais e mais. A igreja do Senhor fortalecia a sua comunhão cada vez mais e mais. E o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E talvez alguém pudesse perguntar, e como é que Deus fazia isso? Como é que Deus acrescentava convertidos? Como é que Deus acrescentava o número de discípulos a essa igreja? E a resposta, meus queridos, não pode ser outra, senão que o Senhor fazia isso através da pregação do Evangelho. É tão interessante observar nesse livro que muitas coisas extraordinárias acontecem. O texto mesmo que nós lemos, ele nos diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então não é incomum você ler o livro de Atos e você encontrar fatos extraordinários, milagres. O sobrenatural acontece aqui o tempo todo, parece. Apesar disso, não existe nenhum caso de alguém que tenha entregue a sua vida a Cristo, de alguém que tenha se tornado um discípulo de Cristo, sem o ministério de um pregador, sem o auxílio de alguém, um ser humano convertido, que se coloca ao seu lado e compartilha com ele o Evangelho. Mesmo no exemplo que nós temos de Cornélio, que começa de uma forma sobrenatural, Cornélio recebe a ordem de mandar buscar o apóstolo Pedro. Não existem anjos pregando o Evangelho no livro de Atos. Não existem pessoas que estejam se convertendo exclusivamente através de visões. Se as pessoas são acrescentadas à igreja do Senhor, é porque há crentes fiéis ao Senhor, compartilhando o Evangelho com aqueles que estão à sua volta. Afinal de contas, como crerão se não há quem pregue? E esse engajamento missional é provavelmente a característica mais perceptível da igreja de Atos. Em todos os seus 28 capítulos, se você ler, você vai ver o povo de Deus engajado na missão. Não apenas os apóstolos, mas toda a igreja está engajada na missão de levar o Evangelho à frente. Afinal de contas, foi justamente para isso, ou justamente por causa disso, que o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2, para que a igreja, revestida do poder do Espírito Santo, pudesse dar um testemunho ousado, pudesse falar com ousadia a palavra de Deus, começando daquele lugar onde eles estavam, Jerusalém, mas avançando a partir dali para os confins da terra. Observe que esse texto nos diz que esses convertidos, eles eram acrescentados à igreja do Senhor diariamente, não de vez em quando. Essa igreja não esperava por uma cruzada evangelística, uma vez no ano, uma vez a cada 5 anos, um grande evangelista ia à cidade. Não, se todos os dias Deus acrescentava discípulos à igreja, é porque todos os
dias os crentes estavam compartilhando o Evangelho. A Igreja do Senhor Jesus, em seus primeiros dias, não fez do evangelismo um evento ocasional. Eles não esperavam por um avanço, eles não esperavam por um momento estratégico, mas todos os dias essa igreja perseverava também no seu testemunho diário acerca de Jesus Cristo. Testemunhar para eles, evangelizar para eles era algo natural. Quer ver outra coisa interessante? Tanto ao longo do livro de Atos, quanto ao longo das epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, não é comum você encontrar os apóstolos exortando as pessoas para que elas evangelizem. Existe exortação para todo tipo de coisa, menos para a obra missionária, menos para a evangelização, porque isso era algo muito natural para eles. A Igreja do Senhor Jesus, em seus primeiros dias, apesar dos seus muitos desafios, não necessitava levar puxões de orelhas, como a gente precisa constantemente, para nos dedicarmos, para investirmos em missão. Eles não precisavam de um culto missionário, eles não precisavam de um mês das missões transculturais para se lembrar que há gente longe precisando ouvir a palavra de Deus. Isso era algo natural para eles, isso era algo espontâneo para eles. Eu gosto muito da citação de um historiador não crente, pagão, do século II, chamado Celso. E Celso, criticando a Igreja do Senhor em seus dias, veja, não é um elogio, é uma crítica. Em sua crítica, ele acaba dizendo muito de como era a Igreja do Senhor em seus primeiros dias, e de como que eles estavam crescendo, como que eles estavam proliferando. E Celso escreveu o seguinte, olha o que ele diz: os que trabalham com lã, os sapateiros, os lavadeiros e os camponeses mais iletrados e rústicos fizeram mais pelo Evangelho do que os bispos, apologistas e teólogos. A missão era tão natural para essa igreja, compartilhar o Evangelho era algo tão espontâneo para eles, que eles não dependiam sequer de missionários profissionais, não dependiam dos seus líderes, dos seus teólogos, tudo isso já tinha na Igreja do Senhor desde o início, mas a igreja não dependia deles. A igreja fazia a missão juntamente com eles, não exclusivamente através deles. Fazer missões, compartilhar o Evangelho era algo natural para eles. Apesar deles serem simples, Paulo vai dizer que a Igreja do Senhor era composta majoritariamente pelas coisas fracas e pelas coisas loucas deste mundo. Entretanto, não é a sua simplicidade, não é a sua fragilidade, não é a sua rudeza que os define. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o que mais nos chama a atenção é o comprometimento missionário que essa igreja tem. E talvez o mais interessante disso é que alguém possa dizer: essa igreja, ela era forte na missão porque as coisas eram favoráveis. Não, pelo contrário. Esta igreja viveu um momento de muita adversidade. Eles levavam a missão à frente, apesar de todas as adversidades, contra todas as adversidades. Mas eles continuavam perseverando no testemunho de Cristo. Eu queria dar só um exemplo rápido para você do apóstolo Paulo. Em todos os lugares para onde ele ia, ele tinha uma estratégia. Eu gosto até de pensar que Paulo tinha uma santa teimosia. Toda cidade que este homem de Deus chegava, ele procurava a sinagoga dos judeus, com a intenção de provar para eles que Jesus Cristo era o cumprimento de todas aquelas promessas que eles conheciam do Antigo Testamento. E todas as vezes que Paulo fazia isso, o resultado era um só: confusão e perseguição. Então Paulo chegava numa cidade, você já sabia o que ia acontecer. Ele ia procurar os judeus e os judeus iriam persegui-los em resposta à sua pregação. Mas Paulo nunca mudou essa estratégia, nunca resolveu fazer diferente. Ele sabia que o evangelho devia ser dado primeiro aos judeus e ele continuou fazendo isso a vida toda. E é justamente por essa santa teimosia que ele vai ser preso
e vai ser mandado para Roma pela acusação dos judeus contra eles. Quando ele chega em Roma, diz o texto bíblico no capítulo 28 do livro de Atos, que ele recebe autorização para alugar uma casa. Ele não fica de imediato na prisão, ele fica numa casa alugada sob custódia. E 3 dias depois, Paulo manda chamar os líderes judeus para lhes pregar o Evangelho. Você consegue entender a loucura disso do ponto de vista humano? O homem estava ali preso na capital do império pela sua insistência em pregar para judeus. E ao chegar na cidade, sede do tribunal que iria julgá-lo, podendo inclusive lançá-lo aos leões em uma arena, com sentença de morte, Paulo nem nessa última oportunidade, ele resolve fazer diferente. Quem de nós, se estivesse junto de Paulo, diria: Paulo, chega, dessa vez não, você já fez muito. Paulo, para um pouquinho, você já deu a sua contribuição, deixa que os crentes mais jovens se arrisquem um pouco por você, fica calado para ver se você escapa do tribunal romano. Apenas 3 dias depois de se instalar, ou eu penso, mal se instalou, parece que Paulo só foi tempo dele conseguir fechar o contrato de aluguel, botar as malas no lugar, ele manda chamar os judeus para começar tudo de novo. E eu fico pensando que ele mandou chamar porque ele não pôde ir, que ele estava preso. Se ele pudesse ir, ele mesmo teria ido com as suas pernas, não mandaria ninguém chamar os judeus. Irmãos, é disso que nós precisamos. Precisamos perseverar na pregação do Evangelho contra todas as adversidades. Em nosso mundo também há muitas adversidades, há muitas coisas que juntas querem fazer calar o nosso testemunho, nos intimidar, nos silenciar, mas nós precisamos dessa santa teimosia de Paulo, dos demais apóstolos e da igreja primitiva. Não se trata aqui, queridos, de um ideal utópico, doutrina, adoração, comunhão e missão. Trata-se, na verdade, de um chamado de Deus. Através da unção do Espírito Santo e da graça de Deus em nossa vida, essa é uma possibilidade real para a igreja de Cristo também agora no século 21. A minha oração é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos não apenas admiradores desta linda história, mas que nós sejamos continuadores desta história. É bem verdade que nós não temos condições, de nós mesmos, a gente não chega nem aos pés, mas capacitados pela palavra de Deus, empoderados pelo seu Espírito e fortalecidos por sua graça, nós podemos ser tudo aquilo para o que Deus nos chamou. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça e que nos ajude a ser uma igreja viva para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.